Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao seu redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondendo Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casas, irmãos, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Somos gente nova vivendo a união, somos povo, semente de nova nação. Somos gente nova vivendo o amor, somos comunidade, povo do Senhor. Vou convidar. Bom dia, meu amigo. Como vai você? Tanto tempo faz, enfim posso lhe ver. Hoje o que me importa é viver um pouco mais, saber da sua vida, como você vai. E agora pretendo conversar com você, meu amigo. Olá, povo de Deus, voltando aqui com as minhas postagens semanalmente, falando do Evangelho de cada domingo. Hoje, que é o 28º domingo do tempo comum, ano B da liturgia, que traz para nós refletirmos um pouco o Evangelho de Marcos, capítulo 10, e os versículos de 17 a 30. Fala de um jovem muito rico que aproximou-se de Jesus para saber o que ele deveria fazer para herdar o reino de Deus. Jesus fala dos mandamentos, se ele cumpre com os mandamentos, Ele disse que conhece tudo e praticam desde a sua juventude, desde a sua infância. Jesus percebe que o homem é muito rico, e com amor ele fala, ele manda o homem vender tudo que possui e que dê aos pobres, que voltasse depois para seguir Jesus. O homem, ouvindo isso, era muito rico, ouvindo isso ele ficou muito triste, abatido, foi embora, deixando Jesus para trás com os discípulos. Jesus olha ao redor dos discípulos e diz: Como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É muito mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Naquele tempo tinha a impressão de que quem era rico era uma pessoa abençoada por Deus.
era uma pessoa que seguia a Deus, enquanto quem era pobre era uma pessoa que vivia no pecado, né? Castigada por Deus. Por isso que os discípulos ficaram assustados com a resposta de Jesus. E quem pode ser salvo? Foi a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus, né? E o que Jesus responde é que para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ou seja, isso vai depender de cada pessoa. A riqueza em si não é motivo de perdição para ninguém, né? Deus não é contra a riqueza. Ele é contra o fechamento de coração, o orgulho. A pessoa coloca as riquezas acima de Deus, né? Acima do próximo. Tem um coração fechado para Deus, para o próximo. Isso é que impede da pessoa entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus é preciso ter amor às pessoas. É preciso amar o próximo. A Deus em primeiro lugar e o próximo. De outra forma, mesmo cumprindo com os mandamentos e deixando o amor de lado, não é possível entrar no reino de Deus. Isso vem de cada um de nós, depende de cada um de nós. Não é Deus que condena ninguém, mas o nosso modo de viver, o nosso modo de agir, as nossas atitudes, o nosso coração fechado é quem vai nos impedir de entrar no reino de Deus. É preciso ter um coração desprendido dos bens materiais, até mesmo de pai, dos familiares, né? Da casa, do campo, de tudo. É preciso nós colocarmos Deus em primeiro lugar, do que acima de que qualquer coisa desta vida, que não vai valer nada no dia do nosso julgamento, se nós não tomarmos uma decisão de ajudar, servir o próximo com aquilo que a gente tem, né? Pois é, um bom domingo para todos, até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus.